Vou começar apresentando os nossos autores. Jamila Ribeiro é graduada em Filosofia e mestra em Filosofia Política, coordenadora do espaço Plataforma Digital e selo editorial Feminismo. De Jamila Ribeiro, Tom Farias e Eliana Alves Cruz. Apresentação realizada em 21 de junho no 12º FLI Araxá. A roda de conversa acontece em um palco elevado, que possui 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. O fundo é composto pelas cores tema do 12º FLI Araxá, azul, vermelho e verde, e um telão na parte esquerda, que passa ao vivo a apresentação que está sendo filmada. Os palestrantes se aceitam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Tom Farias, um homem negro cujos cabelos estão todos envoltos em dreads de tom castanho, seu comprimento lhe vai até o ombro. Ele traja calça bege e camiseta de botões de mangas compridas branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A segunda pessoa sentada é Jamila Ribeiro, uma mulher negra cujos cabelos são todos trançados em pequenas trancinhas de tom castanho e eles lhe estão presos em um coque atrás da cabeça. Ela traz um terno branco e por baixo uma blusa branca. Pendurado nos ombros, leva um chale de tom bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro redondo preto. A terceira e última pessoa sentada é Eliana Alves Cruz, uma mulher negra cujos cabelos de tom castanho escuro são todos envoltos em dreads que lhe estão presos na parte de trás da cabeça. Ela traz um vestido de botões e mangas compridas branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim as intérpretes de Libra, ora sendo uma mulher branca de cabelos presos e blusa preta, ora sendo uma mulher branca de cabelos claros, lisos e blazer preto. Ela traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se 12º FLI Araxá. Mas eu queria fazer a autodescrição primeiro do palco, né? Nós estamos com 3 pessoas no palco, 2 mulheres e um homem, 2 mulheres negras e um homem que vão fazer a sua autodescrição. Mas eu sou um homem alto, uso um cabelo preto, com dread, camisa branca, uma calça amarela e uso óculos de aros pretos. Ok? Doutora Jamila. Boa noite a todas as pessoas. Eu sou uma mulher negra, alta, uso tranças, estou com macacão branco, blazer branco, tênis branco. Hoje é sexta-feira. E o meu sinal de Libras é esse aqui. Boa noite a todo mundo. Eu sou a mais baixinha da mesa. Sou uma mulher negra, uso dreads com acessórios dourados, um vestido branco e uma bota marrom. Maravilha. Bom, é uma noite bem especial e já agradeço imensamente. Estou aqui meio agitado, né, porque são tantas questões para a gente poder conversar aqui, porque, como vocês têm acompanhado o FLI, isso é um encontro, né? E o encontro possibilita muitas energias, muitas emoções. E eu queria começar falando dessa coisa da nossa memória, né? Como tem sido importante, e é importante na nossa cidade do Triângulo Mineiro, como Araxá, a gente falar de memória. E aí, né, na pauta da ancestralidade, enfim, como isso conecta tudo, né, que a gente faz. E eu vou pedir permissão a Eliana e vou conversar, então, com a Jamila. Minha querida Jamila estava agora jantando há alguns dias em Lisboa e estamos aqui de volta. Mas eu acho que você estava lançando, inclusive, na Feira do Livro de Lisboa, o Cartas para Minha Avó, e numa versão portuguesa, né, publicada em Portugal. E eu acho que é o teu livro mais particular, né? Quer dizer, é o livro que você talvez se reencontre como pessoa, enfim, nessa busca de fazer as conexões, né? Montar e colando esses pedacinhos, né, da gente
que há mais de 400 anos tentaram nos quebrar, nos descolar, né? Nos fragmentar de alguma forma, né? E eu vejo que você, no seu livro, você consegue juntar bem esses caquinhos e fazer um mosaico onde a gente pode ler alguma coisa, perceber alguma coisa. Então, eu queria, inicialmente, que a gente começasse a falar sobre como é que é esse processo, né? Como é que isso foi para você, como escritora, a sua parte emocional, né? Você falou aqui muito, né, que escrever é corporal, né? E você é corporal? Até onde foi o seu corpo para escrever Cartas da Minha Avó? Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui em Araxá, na Filha Araxá pela primeira vez. E pela primeira vez numa mesa com você e com a Eliana. Acho que é a primeira vez que a gente participa de uma mesa juntos. Estou bem feliz. E esse livro, Cartas para Minha Avó, é o livro mais recente, né? Eu aprendi que não pode dizer que é o último, né? Livro, é o livro mais recente. Foi publicado em 2021. E um livro que quebra um pouco dessa ordem, né, dos meus livros. Eu sou uma autora de não ficção, né? Eu sou uma autora que escreve ensaios, né? Que eu escrevo sobre, enfim, produções críticas. O meu primeiro livro, Lugar de Fala, é muito fruto do meu mestrado. E o Cartas para Minha Avó, ele vem para quebrar com isso e num momento da minha vida muito... Eu estava com 40 anos, em que eu comecei a reavaliar minha própria vida. Então, pandemia, todos os eventos cancelados, e dentro de casa, com um pedido do meu editor para escrever um outro livro, um pequeno manual que fosse voltado para o público mais juvenil. Eu não me sentia pronta, eu acho que é um público muito difícil de escrever. E um belo dia eu sentei para escrever e saíram 32 páginas do Cartas para Minha Avó. Então, eu costumo dizer que ele foi um livro que se impôs a mim, de alguma maneira. Porque eu acho que eu fui tão formatada na universidade também, foi um espaço para mim também de muita hostilidade, em que eu tive que correr, tive que ter muita pressa. Eu tinha 28 anos quando entrei, me formei com 32, eu defendi minha dissertação com 35, passei por muita hostilidade nesse processo, porque estudar filosofia no Brasil, infelizmente, ainda significa estudar somente pensamento de homens brancos europeus. E quando eu quis estudar outras autoras, me foi negado ou colocado como não filosofia. Então, eu sempre tive que fazer a mais. Então, eu tinha que estudar as disciplinas obrigatórias e procurar as disciplinas que eu queria estudar. Consegui a melhor bolsa, a FAPESP, na graduação, no mestrado. Eu tive que ir para fora do Brasil conhecer pesquisadoras que estavam estudando esse tema. Então, eu estava muito nesse movimento de fazer, e aí termina a minha dissertação. Em 2017, nasce o Lugar de Fala dentro de uma coleção, publicando outros autores. Em um ano só, foram 6 autores. Uma coleção independente, então era tudo muito fazendo, e traduzir um autor para fazer. Cansei. E aí, 2020, me veio essa... O que eu estou fazendo? Para quê? Que padrões são esses? O que eu quero provar para quem? Inclusive, padrões dos quais eu desprezo. E o livro meio que se impôs nesse momento para mim e veio nesse lugar da reconexão com o meu feminino, de olhar mais para dentro, de olhar para a história da minha mãe, de olhar para a história da minha avó. Eu tive lutos muito... minha mãe morreu, eu tinha 20 anos, meu pai morreu, eu tinha 21 anos, a minha avó morreu, eu tinha 13 anos. Então, eu fiquei com muitas lacunas na minha história. Então, esse livro ele se impôs, eu acho, porque tinha chegado o momento de eu desaguar. Eu falo que é o livro das águas e também de eu parar de ter pressa e olhar mais para mim e parar de querer... de alguma maneira, estar dentro de um padrão que é imposto e que não tem nada a ver com aquilo que eu sou. Então, o Cartas para Minha Avó ele surge nesse contexto, e de olhar para minha mãe, de entender o contexto da minha mãe e da minha avó. As pessoas sempre falavam para mim, o seu pai foi tão importante na sua trajetória, porque ele incentivou você a estudar e tal. Eu falo, a minha mãe foi igualmente importante, né? Porque se meu pai me incentivou a estudar, quem que lavou meu uniforme, penteou meu cabelo, cozinhou minha comida? Quem que me ensinou a não levar desaforo para casa? Quem que foi que me iniciou no candomblé? Então, de olhar para esse feminino no lugar da potência que é esse feminino, no lugar do cuidado que é tão fundamental, e que eu fui ensinada a me distanciar disso. Eu fui criada para não ser igual à minha mãe.
Então, eu, jovem, dizia, eu jamais vou ser como a minha mãe, ficar em casa. E se não fosse a minha mãe, eu e meus irmãos, nós não seríamos quem nós somos. Então, essa reconexão com a minha ancestralidade feminina foi um lugar de muita cura para mim. Foi um livro muito doloroso de escrever, foi muito difícil escrever esse livro. Eu tive que elaborar muitas dores que eu achei que eu tivesse elaborado, tive que me afastar dele. Entreguei muito depois do prazo, porque ele me causou muita dor, mas, ao mesmo tempo, é o meu livro que me deu mais prazer de ter escrito e de mostrar essa potência do feminino da minha avó, e decidi escrever cartas à minha avó, porque a minha avó Antônia foi esse meu lugar de aconchego, esse meu lugar de afeto, esse lugar de uma menina negra de Santos, que, quando ia para Piracicaba, na casa da avó, podia ser só criança, porque, na minha realidade, eu tinha que sempre estar na defensiva, responder às violências racistas na escola, a violência também do preconceito contra as religiões de matriz africana, porque eu fui iniciada aos 8 anos de idade. Imagina voltar para a escola com turbante, toda de branco, as violências que a gente sofre na escola. E, quando eu ia para Piracicaba, eu podia somente ser a neta da dona Antônia, comer doce de abóbora aos domingos, empinar pipa na escola agrícola e ser benzida nos dias que ela atendia a comunidade. Maravilha. Eu me lembro da minha avó, que te pedia a benção, né? Então, quando eu ia os domingos na casa da minha família, muito numerosa, muito longeva também, e era aquela fila de netos, todos pediam benção à avó. Era assim, um ritual. E se não pedisse também, né? Imagina se não pedisse. Era um filho desnaturado, neto desnaturado. Mas a gente está falando de memória, né? Mas você falou assim, mas eu não sou ficcionista e tal. E aí eu vou ser obrigado a cutucar aqui a Eliana, porque Água de Barrela é pura memória e é uma ficção, né? Ou seja, você usa o material da realidade, né, do tempo presente, também nessa busca familiar, nessa busca de conhecimento da gente, né? A gente está tão despedaçado, né? Porque se a gente for para o oceano, a gente vai achar alguma coisa nossa boiando em algum lugar do oceano e vamos nos identificar com isso, né? E a Eliane foi talvez até mais longe, né? Foi, enfim, na África há 150 anos. Eu queria que você falasse um pouco desse processo, como isso também mexeu com você, que você também levou muito tempo, né, para dizer assim, eu acho que está bom, acho que é isso, né? Pois então, mais uma vez aqui com vocês, com Djamila, com Tom, primeira vez que estamos juntas, é uma felicidade, né? Eu acho que esse cenário aqui seria muito impensado há muito pouco tempo atrás. Há muito, muito pouco tempo atrás, a gente não tinha essa pujança, essa diversidade. Eu vejo os escritores, as escritoras estão sentadas aqui na minha frente, tanta gente com tanta história. Então, é um momento muito único que a gente está vivendo. Acho que é a inauguração de um tempo, né? E a prova de que as caminhadas valem a pena. E a prova de que as lutas valem a pena. Hoje é 21, né? Hoje é o aniversário do Luiz Gama. E eu sempre gosto de falar isso, né? O Luiz Gama foi um cara que ele libertou 500 pessoas, mas ele não viu a abolição. Então, a gente precisa se permitir sonhar, a gente precisa se permitir fabular um outro tempo que nem existia para ele. Então, ele imaginou um tempo que não existia. Ele fez uma literatura na cabeça dele, ele imaginou um mundo, e ele foi atrás disso. Ele sabia, talvez, que não fosse para os olhos dele. Então, eu acho que o Água de Barrela e outras obras também, né? A gente escreve para um tempo que não foi o nosso, e a gente escreve olhando para um tempo que também não será o nosso, que é o dos nossos, o dia que formos ancestrais de alguém. E, ao contrário, acho que da Djamila e de outras pessoas que passaram por aqui, eu convivi com todos os meus avós, bisavós, uma galera que vive muito, né? Minha irmã estava mandando para mim um WhatsApp engraçadinho, porque é o seguinte, que na França tem um contrato
de residência, que é o seguinte: você paga muito baixo por aquele, você compra um imóvel, e aí, quando você vai ver, o imóvel tem alguém lá dentro, é um idoso. E aí vem a idade da pessoa, e você fica acompanhando, e você avalia se você vai comprar aquele imóvel, e fica acompanhando para ver se vale a pena, se aquela pessoa vai morrer. E aí, minha irmã mandou para mim esse conto. Gente, olha que loucura isso, né? Como uma sociedade enxerga as pessoas com esse grau de frieza, né, das vidas. Eu falei assim, não, mas aí, se fosse pensar na vida da minha tia, se tivesse comprado um imóvel com ela com 85 anos, ela está vivendo 20 anos mais. Ela fez 103 anos agora, né? O que dá um conto interessante, né? A pessoa enterra o comprador, né? Minha família é essa pessoa que enterra o comprador. Mas tem uma pessoa da minha família que morreu muito jovem, que é a minha mãe. Minha mãe morreu muito jovem, de um infarto fulminante, na minha frente. E aquilo foi muito determinante. Minha vida é antes e depois desse dia, né? Eu senti uma urgência de muitas coisas. E essas urgências, na verdade, elas só foram frutificar, muito engraçado, muito tempo depois desses livros, né? As pessoas dizem assim, nossa, você escreve muito rápido, você escreve muita história, você escreve muita coisa, você... Mas é porque eu passei esse tempo todo escrevendo essas histórias na minha cabeça. Eu apenas sento para escrever o que já estava lá esse tempo todo para escrever. E eu escrevo assim com uma certeza de que eu estou contando uma história que ela não teve tempo de contar. Né? A gente não teve tempo, como disse a Aline aqui, né? Eu não tive tempo de formular com ela uma conversa. Eu não me entendia como gente para formular com ela todas as perguntas que eu hoje tenho. Então, eu fabulo essa conversa, eu fabulo esse passado, pensando nessa vida que se foi tão prematuramente. Tem muitos motivos por que uma mulher negra que não tem nenhuma patologia, explode o coração na frente da filha. Né? A gente sabe das pressões e das opressões, e hoje a ciência comprovou que o coração partido mata. Coração partido de amor, coração partido de ausência, coração partido de solidão. Isso é tudo que a população negra tem. Né? Essas são todas as lacunas que nós temos e que nos mata mesmo. E se não mata na bala, mata sim, explodindo o coração, enlouquecendo, saindo de si. Né? Eu tenho muitas pessoas com questões psiquiátricas na família, isso não é um acaso, isso é fruto, a gente precisa sair para algum lugar. Então, a forma de eu me fincar, de eu me alicerçar na vida, é escrevendo. A literatura me salva de muitas formas. Né? E voltar nesse passado e fazer essa fabulação crítica, como diz a Saidiya Hartman, né? Ela é uma forma da gente costurar esse tecido tão cerzido, né? Esse tecido furado, que é a nossa história coletiva. Eu acho que a gente tem uma história coletiva que é escrita pela Djamila, por mim, pela Teresa Carnelas, pela Maia Feres, pela Maya Angelou, pela Toni Morrison, pela Conceição Evaristo, pela Cidinha da Silva, por Tom Farias, por Jefferson Tenório, por Volpe, a gente tem um mosaico que a gente escreve. Então, parece, a Teresa falou ontem aqui, né? São todas histórias escritas pela mesma mão. E é mesmo. São todas histórias e reflexões escritas pela mesma mão. Mesmo a não ficção. Aliás, principalmente a não ficção. Porque esse lugar da reflexão é a laje da nossa casa, né? É a laje dessas ficções. Né? A gente pensa a vida, a gente pensa exatamente em que nível as coisas se dão, como são essas relações, e aí a gente esquece, também a gente estuda, esquece. Na hora de sentar para escrever, a gente tem que esquecer, né? Esquece. E aí você está tão mergulhado naquilo, você está tão imbuído daquilo, que aquilo transpira no texto. E a pessoa acha que está realmente no século XIX, né? Mas não está. Eu terminei de escrever em 2015. Eu não estou lá. Mas isso aqui dá a sensação de que você está lá. Porque
A gente bebeu disso, dessa fonte, dessa história, desses conceitos, de toda essa dor, de toda essa alegria e essa pujança também. Maravilha. Eu acho que o nosso oceano é o único que não é pacífico, né? O nosso oceano, né? E quando você está falando, né, desse resgate, né, de uma pessoa longeva na sua família, quer dizer, aspiradora até da sua obra, e eu fiquei pensando, Jamila, que esse livro também é um livro da sua filha, né? Ela pode também olhar assim, cartas para minha avó também, né? Ela pode também pensar por esse ângulo, né? Sim, porque Tulane, quando ela nasceu, a minha mãe já era falecida, né? Ela não conheceu os avós maternos, ela tem os avós paternos. E eu sempre deixo presente em casa, mostro fotos, essa foi sua avó. Sou muito a minha mãe, muitas coisas, né? Impressionante como a gente quer se distanciar tanto da nossa mãe, mas às vezes eu dou bronca, aquelas broncas de 5 horas, né? Eu falo, gente, eu sou a minha mãe. E aí passou 5 horas, eu estou lá, e tem mais, né? Eu falo, gente, eu sou a minha mãe. E eu acho bonito que ela conheça isso. E muitas vezes eu olho para a Tulane e eu me espanto, porque eu olho e falo, gente, ela parece a avó dela. E ela não conheceu, né? Mas, enfim, é impressionante como ela reproduz muitas coisas também da minha mãe. E esse livro foi interessante porque a Tulane ela relutou um pouco em ler esse livro. Eu acho que talvez ela não estava preparada, não se sentia preparada para lidar com certas histórias, mas eu lembro que ela leu esse livro depois de uma bronca de 5 horas que eu dei nela. Está com 19 anos agora, e aí acho que ela com problema na escola, eu fiquei dando uma bronca nela, aí eu já emendei, e tem mais, você nem leu o livro, onde já se viu uma coisa dessa. Tinha lido todos os outros, porque na escola dela eles usavam, ela adorava fazer seminários sobre, eu falei, mas e esse daí? E aí eu dei essa bronca nela e fui viajar. E aí, quando eu voltei, ela tinha lido. E aí a gente teve uma conversa muito bonita, muito íntima, ela se emocionou muito, muitas coisas que ela não sabia. Eu acho que, e depois disso, eu senti que a Tulane mudou. Acho que eram coisas que ela precisava encontrar, histórias que ela precisava se conectar, uma vez que eu acabo sendo essa ancestral mais velha dela no nosso lado, né? E bonito também, depois desse livro, todo o reencontro com a minha própria família também, com meus tios, são 4 tios vivos, todos eles me ajudaram muito na escrita do livro. A própria foto que está aqui da minha avó foi no processo de escrita, eu nunca tinha visto essa foto. A minha avó com roupa de ração, com roupa de candomblé, nunca tinha visto. Foi meu irmão mais velho que me mandou. E, recentemente, eu lancei o Cartas para Minha Avó em Piracicaba, que minha avó é de lá, no Sesc, aí estavam toda a minha família na primeira fileira, e eu nunca tinha visto os meus tios chorarem. Meu tio mais velho tem 76 anos, meu tio João. E aí estavam todos os meus tios chorando. O meu tio Dema, que é o mais novo, ele sempre chora quando ele me vê, porque ele lembra da minha mãe, então ele sempre chora quando ele me vê. Mas estavam todos os meus tios chorando. E depois desse dia a gente fez um encontrão de família em Piracicaba. Minhas tias, que panelão de comida, fui conhecer os primos que eu ainda não tinha conhecido. E foi tão bonito de ver. Aí a tia Dora, que é a tia mais velha, apesar dela não falar a idade dela, ela não fala a idade, ela chegou com uma foto. E ela me deu essa foto. E nessa foto está a minha bisavó Sebastiana, que eu não conheci, nem muito de história, meu tio Roberto no casamento dele e a minha mãe na outra ponta. E aí eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar da dona Sebastiana. Aí o meu tio Edson me contou, olha, a sua bisavó, Sebastiana, depois ela foi morar em São Paulo com a sua tia Isaltina, que foi sua madrinha de batismo, e elas moraram na Lapa durante um tempo. E aí eu falei, nossa, quando eu me separei e saí de Santos para São Paulo, eu fui morar na Lapa. Então, tipo, histórias que eu não sabia. Então, está sendo bonito também para mim, para a Tulane, que a gente está descobrindo histórias da nossa família a partir desse livro. E esse livro, de fato, é um diálogo entre 4 mulheres, né? Minha avó, minha mãe, eu e Tulane, olhando para aquilo também nas próprias famílias negras, que é importante a gente romper. Muitas vezes a gente acha que honrar os nossos ancestrais é repetir o que eles fizeram, e muitas vezes a gente precisa ter a compreensão de romper com determinados ciclos. Então, eu e a Tulane, a gente tem uma relação diferente de mãe e filha. Nunca bati na Tulane, e eu apanhei muito quando eu era criança.
A minha mãe apanhou muito também. E a gente vai olhando para isso e quebrando com determinadas coisas. Mas eu acho que hoje eu consigo ter essa relação com a Tulane, como eu falo no livro, porque eu fui amada pela minha avó. A minha avó conseguiu jorrar amor pelas frestas de concreto, por mais que a realidade delas fosse muito difícil. Porque ser uma criança negra, a gente é muito brutalizada. E minha mãe entendia... Ainda mais menina, né? Ainda mais menina. E minha mãe entendia isso, que a educação era essa. Antes eu bater em vocês do que a polícia. Antes eu bater em vocês do que... Porque o mundo não vai ensinar vocês com amor. Então, mas eu imagino que isso também era doloroso para ela, mas ela acreditava que era melhor ela repreender do que a gente ser repreendido na rua. Então, às vezes, ser uma criança negra é ser brutalizado o suficiente para lidar com a brutalidade da vida. E é claro que, com a minha filha, eu não queria seguir com isso, mas também compreendendo que essa brutalidade ainda existe. Então, eu não quis criar a Tulane numa redoma, mas sim fortalecê-la para que ela pudesse lidar com essas situações quando isso acontecesse. E acho que ela rompe com muitas coisas que me deixam muito feliz. Assim, a Tulane é uma menina que nunca alisou o cabelo. A minha geração, eu alisei o cabelo. A Tulane ama o black power, tem um cabelo enorme. Tem hora que ela trança, ela sabe fazer o cronograma capilar dela. Ela fica 5 horas, quando ela vai lavar o cabelo, esquece, porque... Né, um dia eu falei, a gente só tem 15 minutos. Ela, mãe, eu não consigo arrumar o meu cabelo em 15 minutos. E ela é uma menina que já não passou pelas situações... Ela passou pelas situações diferentes de mim. Então, eu lembro de um caso, quando ela tinha 6 anos de idade, ela voltou da escola falando, nossa, mãe, hoje na escola tive um menino super idiota na escola. Eu falei, como assim, idiota? Mãe, eu estava falando um negócio, ele virou para mim e falou, ai, mas não sei o quê, porque você é neguinha. Aí eu virei para ele e falei, por acaso você não está vendo que eu sou negra? É óbvio que eu sou negra. Aí eu olhei para ela, tão surpresa, porque na minha geração foi muito diferente quando isso aconteceu comigo. E ela, mãe, que menina idiota! Né? E eu olhei para ela assim e falei, é isso. Né? Delas conseguirem lidar, vai acontecer, mas ela lidar de uma outra maneira. Então, acho que esse livro é cura para a linhagem nossa, da gente não ter que repetir determinadas coisas, da gente poder partir de outros lugares e da gente se reconectar nesse feminino e, em vez de passar ódio pelo nosso cordão umbilical, a gente passar amor. Porque a gente tende a culpar muito as mulheres da nossa família. Eu fiz isso durante um tempo e eu acho que olhar para a minha mãe, essa redenção da minha mãe, me humaniza também e faz com que a Tulane parta de um outro lugar, de um outro entendimento como mulher, como uma jovem mulher que ela é hoje, de 19 anos. Boa noite. Quando você fala, né, nessa questão, né, das gerações, né, como, quer dizer, eu fui um menino que tive muitos livros em casa, minha mãe nunca bateu em ninguém, meu pai morreu, eu tinha 10 anos, então nós não conhecíamos isso, e uma casa de muita bengala, né? Tinha muita bengala em minha casa, porque meu avô com 112, né? Muito cachimbo, tinha muito cachimbo em casa, todo mundo fumava cachimbo em casa. Era tudo muito velhinho, né? Então, eu acho que quanto mais esse contato, né? Por isso que eu falei, né? Daqui a pouco tem casos para minha avó 2, casos para minha avó 3, vai atualizando. Cartas para minha mãe, cartas para minha filha. Exatamente. Um dia cartas para minha neta, quem sabe, espero um dia. Eu não estou pressionando ela, mas eu espero ser avó. Tem aí a Teresa Cárdenas com cartas para minha mãe, né? Mas então acho que isso é muito rico, né? E a tua obra tem de qualquer maneira, a tua obra tem uma sequência. Eu fui ao lançamento do Lugar de Fala da Djamila no Rio de Janeiro, e todo feliz com a minha malinha, porque eu ia viajar, né? Eu falei, passo lá, dou um beijo na Djamila, compro o livro, ela autográfica, 3.000 pessoas. Não entrava na rua. 3.000 pessoas. Eu fiquei lembrando da Carolina, que fechava o trânsito todo, fazia autógrafo. A Carolina vendia 2.500 livros por dia, né? Então, a Djamila, acho que estava nesse ponto lá, quando 3.000 pessoas, no autógrafo do Lugar de Fala. Foi muito bonito aquilo lá na Lapa, no Rio de Janeiro. Eu estava lá, eu fui. Mas, assim... o quanto, né, também eu vejo, sobretudo em Água de Barrela, eu acho que a obra-prima
da Eliana, eu sempre falei isso, né? Li no original, enfim, já me impactei ao ler no original, mas, assim, o quanto também, eu acho que ela também buscou essa conexão, né, com a filha, por exemplo, com o filho, né? Eu não sei se eles leram, né, o livro em si, né, o quanto eles se impactaram, né, com o livro, né? Que a Vera Eunice, filha da Carolina, disse que até hoje não consegue ler o Quarto de Despejo. Ela vai, chega um momento que ela começa a se emocionar, ela vê aquele filme, né, da favela do Canindé, a violência, né? Quando você fala em violência, de todas as formas, porque na minha casa quem cozinhava eram as mulheres. Os homens ficavam tomando cerveja, jogando baralho, e alguém gritava assim: almoço está pronto. Aí os homens iam primeiro para a mesa. Então, também tem essa violência, não só a violência, né, do tapa, da chinelada em si, né? Eu queria que a Eliana falasse um pouco também como esse livro também mexeu no aspecto da sua família, quer dizer, seus irmãos, né, e filhos e tudo mais. É muito curioso, porque história tem a ver com várias coisas, né? Tem a ver com a história, o campo da história é um campo de disputa. A gente vive uma disputa por narrativa sobre, afinal de contas, no século, caso o apocalipse não chegue, né? Se a gente conseguir chegar daqui a 100 anos, qual vai ser a história que sobreviverá sobre os brasileiros e brasileiras do século XXI? Quem seremos nós para aquelas pessoas que estão lá? Qual é a história que vai vencer, né? Então, tem uma briga aí, nesse campo. E tem uma outra coisa, que é o seguinte: a gente não sabe muito bem o que é história. A gente está aqui nesse momento, é um momento histórico. Eu acho, pelo menos, né? Eu enxergo assim, eu enxergo todos os momentos como momentos que, lá na frente, a gente vai olhar e falar assim: nossa, eu vivi com aquela pessoa, eu participei daquilo, eu participei daquele momento de país. Isso tem a ver muito com a nossa autoestima. Então, as famílias negras, como têm uma autoestima muito prejudicada, a gente não consegue identificar o valor que a nossa história tem, às vezes. Então, o que acontece? A gente destrói foto, a gente não preserva bem os documentos, a gente tem a história oral, claro, né? Que é incrível, que é maravilhosa, mas a gente deixa, às vezes, as coisas passar. E, às vezes, essa mesma história oral a gente não acessa. Você tem seu avô, sua avó lá, as pessoas, você não senta e conversa com essas pessoas, escuta essas pessoas, né? Você apenas convive com elas. Isso tem a ver com a autoestima. Então, eu acho que o Água de Barrela, para a minha família, foi um resgate de autoestima muito poderoso. Porque, primeiro que na fase de pesquisa, eu tive que conversar com eles, né? Com elas, com minhas tias, tive que mexer em algumas feridas. Não é fácil para quem estava muito perto da escravidão falar sobre ela. Você não quer pertencer àquilo, né? E eu custei para entender que eu também não podia violentar os meus mais velhos e as minhas mais velhas nesse grau. Eu não podia provocar essa dor nesse grau. Então, eu tive que reaprender também a falar com essas pessoas para resgatar essa memória sem retraumatizá-las, né? Não era bacana você, para minhas avós, né, para o pessoal mais antigo, não era legal descender daquela dor, daquele passado. Então, foi um resgate, foi um trabalho de paciência, foi um trabalho muito bonito acho que, sei lá, né? Como é que é esse negócio de constelação familiar? Eu descobri familiares, eu descobri pessoas, eu fui ao Recôncavo, foi um lugar que eu resgatei para a minha família, né? Porque essa história toda, a maior parte da história se passa no Recôncavo da Bahia, que foi aonde as pessoas mais antigas chegaram escravizadas, e eu tive a minha família, resumindo para quem não, né? Só um rápido resumo, a minha família, família do meu pai, né? Minha família paterna, conviveu com as pessoas que escravizaram os nossos antepassados até o ano de 2005. Muito tempo de convivência. E era uma amizade, assim, mas uma amizade estranha, sabe?
as velhas saíam lá da Bahia, vinham para o Rio de Janeiro para tomar chazinho e para se meter na vida das minhas tias, das minhas avós. Eu falei, gente, quem é essa gente? Porque que amizade é essa, né? E aí, o que aconteceu? Um dia, não sei o que é, acho que é, né? É o orixá de orelha que eu falo, né? O orixá de orelha assim, vai olhar, vai ver qual é o nome dessa gente aí, né? Aí eu fui pesquisar o sobrenome deles, bingo, né? Bingo. Pesquisei o sobrenome e comecei a fuçar todos os documentos que tinham lá em casa, assim. Comecei a fazer, gente, me dá aí, o que vocês têm aí de documento? E achei um título de eleitor com o nome da minha bisavó, que é o sobrenome deles, o sobrenome dela de solteira, que era o sobrenome deles, bingo. Eles escravizaram a gente. Por isso que eles estão até hoje na nossa vida. Falei, gente, eu preciso expurgar esse povo, vaza. Aí, qual foi a forma de vazar? Vamos escrever um livro, vamos botar essa gente para subir, né? Vamos bater esse tambor aí, vamos despachar esse povo. E aí, foi um trabalho. Foi um trabalho. E olha, eu sou tão treteira que eu fui procurar eles. Não me responderam. Mas, janeiro desse ano, olha que coisa incrível, janeiro desse ano, abro eu lá o Instagram, aí tinha uma mensagenzinha, olá, Helena, que tal? Resumo, o cara era um descendente dessa galera, mas um ramo que foi para a Espanha. Pero eu tenho documentos escravizados do Recôncavo. Oi? Ou seja, o cara mora em Nova York, o cara é espanhol, está em Nova York, e ele tem documentos da minha galera, no século XIX, no Recôncavo da Bahia. Então, olha só como é essa parada de diáspora. É uma coisa que diz respeito a gente, mas diz respeito também a eles. Porque a gente tem uma frase que diz assim, nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Essa galera também. Né? E está dando certo, o sonho dos ancestrais dele está dando certo. A nossa missão é dar um pouquinho errado, né? Nossa missão é dar um pouquinho errado. Então, essa história foi um grande resgate, continua sendo. Ficou muito material de fora aqui, que eu acho que eu vou seguir, fazer outro livro. Tem uns personagens muito interessantes, assim, muito inusitados, que a gente não estuda na escola, que a gente não vê, nem no nosso audiovisual, nem na nossa literatura, que eu acho que é legal trazer, né? Tem um professor lá do Recôncavo que falava assim para mim, Helena, você vai escrever esse livro aí? Não é porque você quer, não, é porque você tem que escrever esse livro, porque a gente não tem. E o Brasil precisa saber que essa história existe. Então, é isso, é uma missão. Eu estou aí para incomodar bem, ligar para eles e... Mas, assim, acho que tem algo que a gente precisa destacar, né? Porque não é só escrever. Essas pessoas têm muito talento para escrever, né? Para colocar 150 anos de história, como a Eliana colocou, para trazer essas referências que a Djamila traz, por exemplo, no livro. E até te perguntar, Djamila, se também alguém da tua família se surpreendeu lendo este livro, né? E isso aqui eu não sabia. Coisas assim que aparecem, né? Porque aqui nesse auditório todo, eu sempre falo isso nas oficinas de criação que eu faço, né? Tem muita história aqui. Tinha um rapaz que estava me atendendo, dirigindo, e aí veio contando que ele é parente da Dona Beija, né? E aí eu comecei a fazer um monte de perguntas para ele, tal, enfim, inventei para ele que tinha uma fortuna da Dona Beija, e aí ele, mas só se tiver o nome dela, o sobrenome. Ele falou, vou ter que pesquisar para saber se é o mesmo nome, né? Então, a gente encontra, e é tão interessante, Eliana, quando você fala isso, né? Porque os documentos estão espalhados por todos os lados. É impressionante, por todos os lados. E também, quer dizer, ao estar espalhado por todos os lados, estão fragmentados, né? Então, quando vocês juntam isso de alguma maneira, né, a gente está montando aquilo que a gente jamais poderia imaginar, que é a nossa identidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do quanto isso impactou também no ambiente da sua família, né?
Não tive assim relatos de surpresa, até porque muitos dos diálogos com a minha avó, eu imaginei conversas com ela, né, também porque eu não conhecia a minha avó para além do papel de avó, assim como a minha mãe. E no processo de escrita de livro, eu conversei muito com meus tios, assim, para relembrar muitas coisas que eu não lembrava, coisas que eu não sabia. Então, o impacto na família foi de muita emoção, assim. Esse meu tio, por exemplo, meu tio João, você falou do cachimbo, ele fumava cachimbo até hoje, né? Ele mesmo rola o fumo dele, e ele fala muito pouco, meu tio João. E aí, de ver o meu tio João com o livro na mão, emocionado, isso foi uma coisa para todos nós na família, que todo mundo se emocionou naquele churrasco de família, feijoada, na verdade, de família, porque eu acho que os meus tios também estão, de alguma maneira, humanizando a si mesmos. São homens muito simples, trabalhadores. Um tio meu se aposentou como carteiro, tem 2 tios que são vendedores de carro, pessoas muito trabalhadoras em Piracicaba e que não necessariamente têm essa visão, né, do letramento racial. São pessoas que não tiveram acesso a essas discussões. Só que é muito bonito de ver, quando eles leem o livro, como que a conexão vem pelo afeto, independente desse lugar. Porque eu também não vou ser a pessoa que chega no evento de família e fica dando palestrinha. Eu detesto isso, né? Então, eu escuto algumas coisas, assim, algumas falas de primos. Na hora eu não falo nada, depois eu encontro o momento certo, aí depois eu converso. Eu não vou ficar, ai, nossa, que horror essa fala. Eu tenho horror a isso, né? Porque eu tenho que entender esses determinados contextos. E a gente é uma família que, por mais que nós sejamos muito diferentes, a gente tem muito essa conexão pelo afeto e pela generosidade. Quando eu falei que eu queria um encontrão de família, as minhas tias saíram para cozinhar, e elas brigam para ver quem vai cozinhar. É aquele panelão de comida, a fartura, no café da manhã, e as crianças brincando, daqui a pouco estão brigando. E não necessariamente eles entendem muitas vezes o que eu faço, eles só acham bonito. Alguns, É família, né? Algumas pessoas, eu não concordo muito com o que você faz, mas eu acho bonito. E isso é bonito, porque acho que a gente acabou se reconectando depois do livro. Então, acho que se tem uma coisa que aconteceu, foi essa reconexão. Esse evento em família, eles mesmos disseram, a gente mesmo aqui fazia tempo que não se via. E porque você veio, a gente acabou se reconectando de novo. Vou voltar agora em julho, porque minha tia disse que tem um maleiro na casa da minha avó, com um monte de foto. E de ver essa emoção dos meus tios, que são homens que foram muito brutalizados pela vida, foi algo que me tocou muito, assim, de ver. Então, acho que esse é o resultado do livro. No dia do lançamento em Piracicaba, foi uma coisa tão bonita, tão mágica, assim, de ver meus tios e meus primos emocionados. E eles se gabam hoje, eles chegam, não acreditaram que você era minha sobrinha, agora a minha sobrinha, e eles se gabam para todo mundo, para os patrão deles. Aí vem os patrão pedir autógrafo, mas o patrão é legal? Se não for legal, eu não vou dar autógrafo. Eles ficam ali zoando. Se não der aumento para ele, não tem autógrafo. Isso é muito legal, esse movimento assim, que tem acontecido. Minhas primas, não acreditaram que você era minha prima, vamos fazer uma foto, porque lá na escola falaram até parece. E isso é bonito, do orgulho de uma família negra. Os meus tios são todos negros, retintos, todos os meus tios. E eles olham para mim e eles, de uma maneira muito afetuosa, de uma maneira muito orgulhosa, é como se eu sinto a presença da minha mãe, eu sinto a presença do meu pai através deles, e como que a nossa família se reconecta a partir desse livro. E para mim também, que sou iniciada no Candomblé, e que a religião ela vem da minha linha feminina, da minha linhagem feminina. Ver minha avó com essa roupa, para mim, foi um negócio muito emocionante, quando eu vi a minha avó com essa roupa. A minha mãe era iniciada, uma mulher de Ogum. Só quem é criada por mulher de Ogum sabe. Começa a fazer sentido, né? A dureza que é. Aí tudo começa a fazer sentido e se conecta, né? E eu acho que o livro ele traz isso na nossa família, esse lugar de reconexão, esse lugar de juntar esses fragmentos, esse lugar de orgulho, esse lugar de afeto, mas um lugar de cura, que é o que eu tenho sentido quando, sobretudo nos meus tios, e em mim, nos meus tios, nas minhas primas, um lugar de cura, inegavelmente.
Maravilha. Eu acho que vocês sim, algo, né, que é bem especial, né, essa coisa de começar a dar valor àquilo que você expressa, né? Então tem alguma coisa que você, uma foto, alguma coisa, depois você ficar percebendo, cara, essa foto é de fulano de tal. Eu acho que a Djamila vai gostar de saber dessa foto. E eu acho que isso também aconteceu com a Eliana, né? Quer dizer, descobrir, acho que no Água de Barra tem foto, né, da tua. Sim, no Água de Barrela tem fotos. Essas fotos, na verdade, minha madrinha... Eu tenho uma madrinha que ela é muito acumuladora, né? Você vai na casa dela, ela nunca está... Ela está sempre fazendo uma grande arrumação. Mas, na verdade, não é arrumação. Ela está tirando de um lugar e botando aqui. Ela está tirando daqui e botando aqui. Ela não joga nada fora. Graças a Deus que essa mulher existe, senão não tinha escrito nada disso, né? E minha madrinha, ela guarda as coisas, né? E ela guardou, o livro termina com uma carta que ela guardou o envelope da carta, guardou a carta. Eu falei, gente... Aí, quando eu comecei a pesquisar, que ela viu que eu realmente estava interessada, mas ela guardava aquilo tudo, eu não sei para quê, porque é uma coisa estranha, né? Parece um ratinho que vai guardando aquelas coisinhas ali no cantinho e vai acumulando... É um movimento estranho da minha madrinha, né? E ela vai guardando aquelas coisas, aqueles fragmentos. E aí, quando ela viu que eu estava interessada naquilo, ela começou a abrir o baú dela, né? O baú dela, lá o negócio que ela tirou daqui para cá, ela começou a dar para mim. Que bom, né? E aí ela me deu essas fotos, ela me deu essa carta, e as coisas foram saindo, assim, né? Foram saindo. E com os objetos, as histórias. Com os objetos, os sentimentos. Porque, como jornalista, né, a gente vai lá, vai fazer uma pergunta, tem as técnicas jornalísticas e não sei o quê, mas acessar o coração das pessoas, e que é onde residem as histórias verdadeiras, isso é uma outra... Uma técnica, né? Uma outra coisa, né? Então, eu tenho uma tia que ela é portadora, né? Ela é diagnosticada com esquizofrenia, paranoide, e ela é a que enterra o comprador do apartamento, né? Ela fez 103 anos. Ela fez 103 anos agora, em maio, 6 de maio. E aí eu falei, cara, eu preciso conversar com ela. 100 e tantos anos, agora, né? Na época que eu estava escrevendo, estava com 90 e alguma coisa. Eu preciso conversar com ela. Como é que eu vou conversar com ela? Aí tentei, no jeito tradicional, não deu muito certo. Aí eu falei, cara, eu tenho que entrar na viagem dela, né? Aí, literalmente, tirei o sapato, sentei no chão, falei, tia, eu vou à cachoeira. Quer mandar uma lembrança para alguém? Ah, manda assim, para fulano, para ciclano, não sei o quê. Aí ela começou a falar como se aquela realidade ainda existisse, porque ela vive lá naquele tempo, quando ela era mocinha, que tinha dos anos 30, 40. Eu falei, gente, que maravilha. E ela me contou cada coisa. Mas a gente duvida, né? A gente duvida. Aí eu fui lá na Universo, a gente é viciado, como disse o Marcelino, né? A gente é viciado no sistema, na formalização das coisas. Aí fui procurar uns amigos meus que são acadêmicos, e aí o professor Walter, ele virou e falou assim, por que é que você está duvidando dela, mulher? Senta com ela, extrai tudo que ela puder, nenhum livro, nada que a gente estudou, nenhum ensaio, nada vai dar o que ela tem, porque ela viveu aquilo ali. E se ela está fabulando, te interessa, porque você é escritora. Enfim, né? Você é escritora. Lembrou isso, né? E aí foi muito legal e as coisas começaram a aparecer. Então, agora, no final no final do ano passado, me apareceu uma outra foto, uma foto desse tamanho, do meu bisavô, com uma roupa de oficial da Guerra do Paraguai. Uma foto raríssima, né? São pouquíssimos fotos de combatentes negros da Guerra do Paraguai, quanto mais um oficial. E aquela roupa era feita sob medida. E tinha uma espada. Aquela espada é para o oficial, né? Era feita, até hoje o Exército tem essa... E aí eu descobri que o arquivo do Exército é uma bagunça. Você também não consegue achar as coisas lá. Então, eles também têm problema com memória. A memória é um problema do Brasil. Porque eu estou nisso aqui para descobrir que batalhão era aquele, que regimento era aquele, que não sei o quê. Então, é tudo muito louco, sabe, que a gente vive, é muito intenso. E é esse grande quebra-cabeça que a gente fica montando. Eu sinto um pouco assim de inveja de pessoas como, por exemplo, o Afonso, que estava aqui, né? Ontem a gente fez uma mesa, porque ele assim, eu moro no Alentejo, mas poderia morar em qualquer outro lugar.
ele não tem essa necessidade, não sei se eu posso ser essa a palavra, né? Desse território. Nós, por conta de todas as nossas rasuras, de todas as nossas marcas, a gente precisa encontrar esse território, nem que seja um território imaginário. A gente precisa se constituir, a gente precisa, na verdade, começar do zero. A gente não tem que reconstruir nada, a gente tem que começar do zero, na verdade, né? É o que a Trudoá fez, o caminho que ela fez. Ela está construindo uma coisa, porque a gente precisa disso. A gente tem, como aquela música da Lued Luna, né? Eu sou um corpo, né? Um corpo solto no mundo. E é isso, sabe? Eu acho que é isso. Não, e é isso e muita coisa, né? Bom, a gente está chegando aqui ao final, já botaram um monte de plaquinha aqui. Já recebi aqui o ponto, que eu não tenho, mas o ponto chegou aqui para dizer a gente terminar. Mas eu queria dar a palavra para a Djamila, dizer que é uma honra muito grande do Free Araxá te receber aqui. Você é uma pessoa que a gente admira muito, e eu particularmente posso falar isso. E espero que você encontre o caminho dos Frees e possa ter agenda, possa ter tempo para poder partilhar conosco, né? Dividir um pouco da sua história, da sua experiência, enfim, da sua energia, né? Que você tem uma energia muito, muito bonita. É muito ebó, é muito ebó. Eu que estou feliz de estar aqui, espero voltar. Agora eu vou passar um período fora do Brasil, né? Agosto eu vou morar em Nova York de agosto a dezembro, que eu vou dar aula na NYU, vou ficar esse período fora, mas eu volto para o Brasil com toda certeza. Eu sou aquela brasileira que gosta do Brasil. Claro, a gente não gosta de uma parte do Brasil, né? Mas não tem como gostar, né? Sobretudo nos últimos tempos. Mas eu sou uma apaixonada pelo Brasil que dá certo, né? Que é esse Brasil diverso, esse Brasil do afeto, esse Brasil da criatividade. Eu volto e aí, ano que vem, com certeza, estarei de volta. Eu espero que vocês continuem me amando, não é mesmo, Leonina? Estou brincando, eu volto. Vou ficar esse período lá. E acho importante também, como uma professora brasileira, estar nesses espaços, porque no Brasil, geralmente, a gente, quando vem pessoas do norte global para cá, a gente estende o tapete vermelho, e para a gente mesmo, a gente não faz isso, né? O Brasil tem muita dificuldade de reconhecer, muitas vezes, os seus próprios, né? Você sabe muito bem, Carolina Maria de Jesus, você é biógrafo dela, e sendo uma mulher negra, brasileira, que quando a gente vai para o norte global, as pessoas não sabem nada sobre o Brasil, que é uma coisa ridícula, né? Eles acham que a gente está lá disponível para sexo, vêm achar que pode tocar na gente. Brasil, não sabem absolutamente nada. Ou acham que o Brasil é só Rio de Janeiro, né? E o Brasil é esse continente, né? O Brasil é tantas coisas. Então, estou feliz também de passar um período lá, porque acho importante nós chegarmos lá com a nossa presença, com a nossa bibliografia majoritariamente brasileira. Estou tendo uma dificuldade com isso, porque estou tendo que traduzir, porque eles não traduzem as autoras brasileiras. Isso as políticas de tradução são políticas coloniais, em que nós, no Brasil, trabalhamos para traduzir, mas não há essa troca, esse movimento de troca, de reciprocidade de Exu, né, que é importante que se tenha, porque, como diz o Pai Cid, né, se eu te dou, você não me dá, você me rouba. E a gente segue sendo roubado também como intelectuais brasileiros. E o Brasil tem muita riqueza, né? E eu estou indo lá não só como Djamila, mas levando na mala Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, Tom Farias, Eliana Alves Cruz e tantas outras. E estou tendo que eu mesma fazer determinadas traduções para poder dar aula lá, porque o mercado editorial estadunidense só traduz 3% de livros por ano, né? E quanto mais do Brasil, né? As reflexões críticas do Brasil não interessam a ele, e eles falam que são a Black America, mas nós somos Black America, né? Então, acho importante estar lá nesse momento, com o meu inglês com sotaque, marcando esse lugar. Vou lançar o livro Lugar de Fala em Inglês, com o prefácio da Chimamanda Adichie, a escritora nigeriana, nesse diálogo sul-sul, que é tão importante, que a Chimamanda veio pegar na minha mão
e me apresentar para o público anglófono, porque eu acho que essa solidariedade sul-sul é fundamental, que o Norte tem muito que aprender com a gente. Mas eu volto em janeiro, volto para o Brasil, e espero estar com vocês em muitas outras oportunidades, e com um livro novo que vem aí, já dando spoiler. Opa. Que até mais novembro uma vem horinha, livro novo por aí. mais uma horinha aqui para a gente conversar sobre o livro novo, por favor. É isso, obrigada, gente. O prazer é enorme estar aqui com vocês. Bom, queria dizer que não é por falta de talento que a gente não é publicado no exterior, né? O Machado de Assis agora, mais uma vez, virou best-seller, né, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, vocês acho que acompanharam. Ele já tinha sido lançado antes e vendeu toda a edição em 6 horas, anteriormente, e agora, de novo, bateu o recorde de vendagem. E dizer, Liana, que, além do Lewis Gama, Machado também faz aniversário no dia 21 de junho. Né? O Lewis Gama... Não há coincidência nesse mundo. O Lewis Gama nasceu de 21 de junho de 1830 e o Machado em 21 de junho de 1839. Então, 2 homens negros. Então, eu queria que ele desse o nosso encerramento. Pois é, gente, vamos fazer a publi também, né? A gente Não, mas é isso, né? Eu acho que os nossos livros estão aí, gente, leiam, né? Tem muita coisa para ler, é muito legal. São histórias absolutamente nossas, todas nossas. Eu acho que o Brasil precisa se redescobrir, precisa principalmente se amar. O Solitária, que é o meu livro mais recente, né? Ele também foi traduzido para o inglês, já está na pré-venda, vai ser lançado no Canadá, Estados Unidos também. Enfim, eu vou lançar o outro em janeiro. Já está lá na editora, na fase de revisão, que é falar um pouquinho mais sobre nós, de uma forma um pouco menos evidente, todas essas coisas que nos atravessam, né? Vai chamar Meridiana, porque ele é do universo do Solitária, né? Que são nomes que têm vários sentidos, né? Solitária é solidão, Solitária é uma verminose, se instala no corpo das pessoas e suga a energia das pessoas. Solitária é um lugar da cadeia. Então, enfim, Meridiana é um livro que ele fala de metades, né? E eu acho que não só mulheres negras, mulheres de um modo geral, em algum momento da vida, a gente é aquela pessoa que fica no meio mediando coisas. E a gente abandona parte da nossa vida, reduz a nossa caminhada, para resolver problemas de várias outras pessoas, e a gente se abandona um pouco, né? Em algum momento da vida, a gente faz isso, que é uma coisa muito do universo feminino e muito do universo feminino negro, né? A gente leva esse mundo das costas, a gente cuida de todo mundo, cuida da casa dos outros, do filho dos outros, tem que dar conta do próprio filho, e a gente, né? Quem somos nós nesse... Um meridiano divide 2 polos, né? Mas e aí? O que é o meridiano em si? Ele é o quê? Ele se enxerga, ele não consegue se ver, ele olha para um lado, olha para o outro, mas não se olha, né? Então, eu acho que é um livro que vai tentar fazer essa e muitas outras reflexões. Maravilha. Bom, obrigado a todas e todos. Espero que vocês continuem. Amanhã ainda tem mais programação do FLIR. Comunique aos amigos, nos acompanhe nas redes sociais. E até amanhã. Muito obrigado. Boa noite.